Aqui é a Dani e este é o podcast Bota Pra Fora, um espaço para compartilhar sentimentos, inseguranças, ideias e noias. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast e hoje a conversa é sobre um fenômeno que tem se tornado cada vez mais comum, o heteropessimismo. Sabe aquela sensação de que se relacionar está praticamente impossível, que falta maturidade, compromisso e interesse? Essa descrença coletiva nos relacionamentos heterossexuais tem crescido e não é à toa. Traição, machismo, desinteresse, tudo isso tem feito muita gente desistir ou pelo menos duvidar da possibilidade de viver uma boa relação. E para falar sobre o que está por trás desse fenômeno e como ele impacta as relações amorosas modernas, eu convidei a psicóloga Natália Gallo e agora eu vou pedir para ela se apresentar para vocês. Por favor, Natália, se apresente. Oi, pessoal. Eu sou a Natália, sou psicóloga de Ribeirão Preto. Me formei na USP, aqui de Ribeirão, em 2007 e fiz mestrado. Agora estou no doutorado. E as minhas áreas principais de pesquisa são em suicidologia e gênero, sexualidade e psicologia hospitalar e da saúde. Atuo também na clínica e tenho uma ampla experiência em organização de eventos científicos e em trabalhos hospitalares e da saúde. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite. E para começar, eu queria que você explicasse o que caracteriza o heteropessimismo e como ele surgiu. Bom, o conceito, né, ele foi cunhado em 2019 pelo escritor queer Asa Saracen e ele publicou um artigo no The New York Inquiry foi chamado de On Heteropessimism e expressa basicamente o nome é bem autoexplicativo, né, uma visão descrente, pessimista dos relacionamentos heterossexuais. E isso algumas vezes vai se manifestar em forma de arrependimento, constrangimento, insatisfação, negatividade em relação à experiência heterossexual. Geralmente acaba se concentrando nos homens como a raiz do problema. Uma coisa que eu acho legal dessa ideia é que, na verdade, ele não surgiu, né, em 2019. Sim. O termo foi descrito. Mas eu acho legal que o Asa Saracen, ele explica que é diferente de quando uma pessoa queer, por exemplo, critica a heterossexualidade. Ele surge dentro da própria vivência das pessoas heterossexuais que criticam e expressam negatividade em relação a essa experiência. Então, basicamente, é um sentimento de desencanto, de desilusão, como se fosse inevitável que as relações hétero fossem fadadas ao fracasso, opressivas, frustrantes, e basicamente é isso. Uhum. E como você acha que ele impacta, né, as relações amorosas modernas? Uma coisa que eu não falei antes, eu acho importante já inserir aí, porque muita gente pode fazer alguma confusão com uma questão assim. Tem gente que ainda hoje acha que mulheres lésbicas ou bissexuais não são hétero porque se decepcionaram com os homens ou porque não encontraram, entre todas as aspas do mundo, um homem de verdade, né? Então, não tem a ver com isso. Porque, inclusive, o Asa Saracen explica que o heteropessimismo ele é performativo. Ele não vem acompanhado da renúncia à heterossexualidade, Uhum. né? Então, nesse sentido, o que pode acontecer, sim, é que algumas mulheres questionem a heterossexualidade compulsória, que é essa social, cultural, e se abram para novas experiências, mas não quer dizer que elas se tornaram, entre aspas, de novo, né, lésbicas Sim. ou bi por pessimismo com os héteros, tá? Então isso precisa Uhum. ficar claro primeiro. Sim, sim. Mas esse clima todo, né, de ceticismo, é, acaba fazendo com que as pessoas elas já entrem numa relação predispostas a repetir alguns padrões, às vezes até esperando o pior, né? Sim. Então, essa própria descrença nas dinâmicas tradicionais que estruturam as relações, então, basicamente, a desigualdade de gênero, falta de comunicação, principalmente, às vezes, um distanciamento afetivo emocional dos homens, uma ideia de que as mulheres têm sempre que ser compreensivas, acolhedoras, né? Acabam Uhum. gerando também uma sobrecarga feminina. E isso, recentemente, é um dos elementos que tem ocasionado até uma diminuição dos relacionamentos.
Eu não vou atribuir, obviamente, a isso apenas, porque tem vários fatores que vão influenciar por isso. Mas, por exemplo, tem algumas pesquisas mostrando que a geração Z teve uma redução bem marcante no número de relacionamentos. E aí a gente pode entender também que não se submetendo e questionando esses padrões antigos de relacionamento, as mulheres não vão aceitar qualquer coisa. Então tem aquela coisa só do que mal acompanhada, né? Se for para se relacionar com um parceiro machista, misógino, né, naquela questão toda do patriarcado, muitas mulheres não querem saber disso mais. Inclusive, o próprio Asa Sergin, ele fala que talvez a principal crítica presente no heteropessimismo não é nem as relações heterossexuais, mas sim a forma que a heterossexualidade é construída socialmente, subordinada ao patriarcado, ao machismo e à misoginia. Eu consigo enxergar, assim, realmente isso que você falou da geração Z. Eu vejo no meu entorno, assim, muitas pessoas preferem não se relacionar mesmo porque não querem se sujeitar a algumas situações e passar por relacionamentos ruins, né? Sim, muitas vezes abrir mão de si mesma, né? Que foi uma Sim, coisa que também culturalmente, socialmente, as mulheres foram muito incitadas a fazerem, né? Ai, abrir mão de si mesma, aquela coisa quase imaculada, né? De sim, eu me dou totalmente para essa relação, e aí acaba sobrecarregada, e acaba decepcionada, acaba frustrada, e acaba que não tem outro destino, né? exatamente. E para você, assim, quais são os desafios, tanto dos homens quanto das mulheres, para superar, né, esse fenômeno e conseguir ter uma vida, ter um relacionamento? Considerando tudo isso que a gente está falando, né, acho que primeiro, para os homens, eles precisam desenvolver uma alfabetização emocional, assumir uma corresponsabilidade nas tarefas, no cuidado, nas atividades, abandonar essa ideia que também os prejudica, de que se envolver afetivamente, de que respeitar parceiro às vezes é ser fraco, né? Então, isso tem que ficar para trás, porque senão o negócio não vai andar. As mulheres, na verdade, eu acho que elas já têm aprendido muito isso, nós já temos aprendido muito isso, né? De colocar limites, de não romantizar esse papel de salvadora ou daquela que abre mão de si em prol do outro, reconhecer que o afeto precisa sim ser recíproco, né? Que ambos precisam aprender a se escutar, a se implicar no relacionamento de uma forma ética, empática, né? E uma coisa importante também é que o Asa Sergin, ele explica que a heterossexualidade, ela não é um problema, também entre aspas, né, individual. Inclusive, ele fala bastante que ninguém tem que se constranger de ser heterossexual, né? Ninguém tem que se julgar, porque a gente vê isso também, né? Muitas vezes a mulher, Pedindo eu tenho desculpa, né? vergonha de ser hétero. Ai, desculpa ser hétero, eu tenho vergonha de ser hétero. Não, ninguém tem que se envergonhar da própria sexualidade, seja ela qual for, né? E o Asa Sergin enfatiza isso. E ele diz, inclusive, né, que o problema não está, de novo, na heterossexualidade, mas sim nesses padrões normativos da performance, da performatividade que isso vai proporcionando, né? E aí a gente precisa pensar numa questão, numa transformação social também e cultural. Por isso que não cabe apenas aos homens ou às mulheres, como indivíduos, né, fazerem algo para poderem suplantar, por exemplo, o heteropessimismo. Isso exige toda uma mudança cultural que eu acredito que, através dessa postura feminina diferente, está começando a acontecer. Ainda temos muito chão, né, para caminhar, mas está começando a acontecer e tem muitos questionamentos ocorrendo também. Sim, com certeza. E você acha assim que a forma, né, como os meninos e as meninas são socializados na infância e na adolescência contribui para esse heteropessimismo na vida adulta? Completamente, completamente. Porque é isso, né? Desde cedo, essas ideias de que as meninas têm que cuidar, compreender, serem compreensivas, né? Se adaptarem, elas já vão sendo incutidas na nossa mente. Enquanto os meninos têm que reprimir emoções, têm que competir, têm que ser fortes, não podem, né, mostrar nenhum tipo de vulnerabilidade.
Isso por si já acaba gerando essa assimetria afetiva, né, entre homens e mulheres. E aí gera essa questão das mulheres serem emocionalmente exaustas, enquanto os homens emocionalmente isolados, né? É, e também vem dessa questão toda cultural, como eu estava dizendo, né, da criação também de homens machistas, autoritários, distantes, misóginos, incapazes de acolher, de expressar sentimentos, de falar sobre, o que também gera muitos problemas para eles, não só na esfera relacional, mas na esfera psicológica. Por exemplo, né, eu falei que uma das principais áreas de atuação minha é em suicidologia. Não é à toa que os homens se suicidam muito mais do que as mulheres. A taxa de suicídio entre eles é muito maior, justamente porque também, né, por conta dessas questões culturais e dessa imposição de não falar de sentimentos. Então, tudo isso acaba contribuindo. Mas, basicamente, então, esse descompasso na socialização de meninos e meninas acaba sendo uma das raízes, que eu posso dizer, né, do heteropessimismo. E aí, uma frase que às vezes é repetida é assim, né? O amor vira um campo de batalha em vez de um encontro. Com certeza. Isso que você comentou, né, dos sentimentos, eu li um livro que uma vez ele falava que os sentimentos não têm gênero. E às vezes a gente pensa que tem, mas não, são Uhum. humanos, né? O ser humano tem diferentes sentimentos e o certo seria todo mundo conseguir expressar o que tá sentindo, né? Sem vergonha, sem medo. Nossa, perfeito isso, né? Porque até isso é atribuído muito cedo já a meninos e meninas, né? Ai, menino não sente isso. Isso é mais coisa de menina. Então, essa divisão totalmente binária mesmo, né, tanto basicamente da cultura da sociedade, acaba contribuindo muito para gerar esse cenário que a gente está discutindo. Sim. E entrando nesse assunto de como a gente é criado, eu acho que também tem a questão da romantização, né, dos relacionamentos. É um ponto, assim, que é importante a gente falar aqui, né? Que é comum a gente ver meninas crescendo com essa ideia de idealizar um relacionamento e os meninos não, né? É Então, diferente. como que o negócio vai funcionar, né? Exato. Como que o negócio vai funcionar? Se muitas vezes é colocado na cabeça das meninas que elas precisam casar, encontrar um amor para a vida fazer sentido e desempenharem todo aquele papel social, né, atribuído de ter filhos, enfim. Enquanto para os homens, não, né? Eles têm que ser, os machos, eles têm que ir para o mundo, eles têm que ir trabalhar, eles têm que prover, o negócio já, a conta já não vai fechar aí, né? E basicamente entra naquela questão que a gente também falou um pouquinho, dessa ideia de que o amor tudo suporta, né? Aí fica essa mulher submissa, subordinada, aguentando tudo, né? E acaba encobrindo, isso contribui muito para encobrir essa carga desigual, tanto de trabalho doméstico quanto emocional, né? E uma coisa que fica muito evidente é as mulheres, elas são ensinadas a investirem num relacionamento, enquanto os homens só participam dele, né? O investimento deles, emocional, inclusive, é no trabalho, é no futebol com os amigos, é em qualquer outra coisa que não no relacionamento, porque isso é coisa de mulherzinha, né? Valorizar um relacionamento, muitas vezes interpretado como menos legítimo, né? Aí o resultado, cansaço feminino, infantilização masculina também, né? Que ficam esses eternos meninos de 40 anos de idade, por exemplo, que a gente cansa de ouvir na mídia, inclusive, e aí é o terreno fértil para o heteropessimismo florescer. Com certeza, eu acho que eu concordo com tudo que você falou. E eu também queria aqui te perguntar se você acredita que as redes sociais e a forma como elas expõem os relacionamentos, se elas intensificam esse sentimento que tá latente aí, que a gente tá vendo muito, né? Tanto na imprensa a gente tá vendo matéria sobre isso, vídeos no YouTube, no TikTok. Eu acho que, como as redes sociais elas são muito geridas pelos algoritmos, existem redes sociais muito diferentes para públicos muito diferentes, né? Então, por exemplo, tanto que a gente vê esse movimento das threadwives, né? Dessas esposas tradicionais. Eu acredito que o algoritmo delas só mostra essa romantização da vida de casada, da esposa, da mãe, como se fosse a oitava maravilha do mundo. Então, o algoritmo delas é isso. Agora,
Para quem está um pouquinho mais, vamos dizer assim, no mundo real, talvez, é, talvez o pessimismo seja mais fomentado, porque as queixas vão aparecendo e aí as mulheres também vão compartilhando essas experiências negativas e a coisa também vai se alastrando. E eu acho que não é uma coisa e nem outra é verdadeira. Nem esse conto de fadas, que a gente sabe muito bem, muitas vezes o destino da família tradicional, o que que acontece, né? Papai, mamãe, filhinha, amante do homem, Sim. e ou amantes, ou enfim. E também não é tudo só terror, né? Não é só problema. Inclusive, tem um pessoal que fala, né, sobre heteropessimismo, que a ideia é assim, ó, sobre o heteropessimismo em direção a um heterootimismo, que é justamente poder discutir, criticar, olhar para tudo isso de uma maneira não romantizada e nem talvez crua demais, para poder encontrar possibilidades, porque as pessoas não vão simplesmente deixarem, né, de ser heterossexuais. E outra coisa, a gente não pode excluir o fato de que em relacionamentos não heterossexuais, não heteronormativos, também existem problemas, né? Então, não é uma exclusividade da heterossexualidade os problemas relacionais. É isso mesmo. Eu mesmo tenho esperança de que, assim, é possível você conseguir encontrar um equilíbrio dentro da relação e conversar. Eu acho que o principal ponto para discutir esse assunto é estar aberto à conversa, né? Exatamente. A esperança, né? Eu vejo muito que assim, a esperança é no amor, não como um destino, nem como uma idealização, mas como uma ética, né? Como uma prática Uhum. ética, política, inclusive, né? De respeito mútuo, de diálogo, de convivência, de consideração um pelo outro, né? Não Sim. só da mulher que respeita, considera, vê e compreende tudo e o homem só recebe, né? Então, na verdade, a esperança está em reconstruir o vínculo de uma forma consciente, com escuta, com ambas as partes se vulnerabilizando, que não quer dizer se enfraquecendo, né? Mas também Uhum. se permitindo ser ouvido, ser cuidado, uma divisão justa de responsabilidades. Então, não é realmente assim nada sobre desistir da heterossexualidade, né? Ou porque, como eu falei, não é uma escolha, né? Mas Uhum. assim, embora a heterossexualidade, né, ou qualquer sexualidade não seja uma escolha, tem gente que está também desistindo de ter relacionamentos. Ah, então já É. que eu sou hétero e isso não tem jeito, isso não presta mesmo, então eu vou aderir ao celibato. Tem alguns movimentos, né, de Sim. celibato Voluntário. voluntário, Uhum. né, de mulheres principalmente abrindo mão aí de se relacionarem justamente para não passarem mais por essas situações. Mas o fato é, claro, cada uma vai fazer a melhor escolha para si. Mas o fato é, não se trata de desistir da heterossexualidade, mas sim de reinventá-la com mais liberdade e menos hierarquia. Sim, com certeza. Eu acho que é importante a gente estar aberto a discutir as dinâmicas de gênero, né, dentro das relações, mas é isso, não se fechar totalmente, se for o que você quer, porque eu acho que muitas mulheres sim têm esperança de conseguir um relacionamento, mas estão desacreditadas por conta do cenário que elas estão encontrando na sociedade. Sim. Assim, uma coisa que me ocorreu aqui agora, né, é o quanto que também, justamente por essa facilidade, eu vou pôr entre aspas, de encontrar pessoas, seja nos aplicativos, né, de relacionamento, ou mesmo nas próprias redes sociais, esse cardápio muito disponível, muitas vezes também tem contribuído para que as pessoas não tolerem as frustrações que advêm de se relacionar. Porque é só eu passar uma tela para um lado que vem o thank you next, né? Vem próximo. Então, se relacionar é uma encrenca, né? Exige sim um esforço, né? Não tem que ser um martírio, são coisas diferentes. Mas exige um esforço, porque afinal o outro é o outro, ele não tem nesse negócio de metade da laranja.
né? O outro é o outro, ele não é minha metade, eu sou um ser humano inteiro, o outro é um ser humano inteiro, e a gente tem que se haver com as nossas diferenças, curtir as nossas semelhanças, ajustar o que, né, fazer algumas concessões dentro do que, lembrando, dentro de certos limites, que a gente tem que ter os próprios limites que daqui não se pode passar, né? Mas obviamente não vai ser fácil se relacionar. Então, precisa sim de um investimento e de um trabalho em torno de um relacionamento. Agora, como eu estava dizendo, né? Se a oferta é muito grande, é tudo muito fácil, também vai ficando cada vez mais difícil que as pessoas estejam abertas a terem todo esse trabalho, já que se eu mudar uma tela, eu arrumo outra pessoa, eu descarrego e daqui a pouco essa pessoa me irrita e eu não quero mais saber dela, porque daí tem outra e outra e por aí vai. É, eu acho que a facilidade, de um certo modo, ela realmente atrapalha, né? Quando tem muita opção de escolha, fica complicado você realmente investir em algo que você sabe que ali tem outro daqui a pouco, então, né? Não preciso me esforçar e mudar algumas coisas do meu jeito, porque é isso, quando você tá numa relação, você tem que se adaptar. E às vezes tem gente que não tem vontade de fazer isso, né? Exatamente. E aí fica um pouco complicado. Mas eu queria também abordar aqui com você, o que que você acha que as pessoas que são hétero, que querem entrar numa relação, o que que elas precisam estar dispostas a aprender para construir um afeto? Primeira coisa é estarem abertas a essa desconstrução, né, dessas questões normativas, culturais, machistas, patriarcais, e isso não inclui só os homens. As Sim, mulheres também precisam abrir mão dessas construções culturais, porque muitas acabam se subordinando justamente por acreditarem em tudo isso. E aí sofrem as consequências sem nem saberem que o que está causando sofrimento para elas é uma estrutura muito maior, né? E que elas também participam, que elas também acreditam. Eu tenho um filho de 11 anos. E aí uma vez ele veio para mim, as perguntas, né, das crianças são as melhores. Uma vez ele perguntou para mim assim: Ô mãe, existe mulher machista? Porque eu falo, obviamente, eu falo muito dessas questões aqui em casa. Eu tenho que socializar um menino diferente, né? Eu e sim. meu marido, no caso, né? A gente tenta Uhum, socializar um menino diferente. Inclusive, nesse processo todo, meu marido, por exemplo, ele também passou por. Ele sempre foi diferente, mas ele também está sempre ligado em se desconstruir, em aprender, me ouve muito, se interessa. Não é à toa que estamos juntos aí há 18 anos, nessa construção. sim. Mas meu filho falou isso, então, né? Mãe, existe mulher machista? Aí ele achava que eu ia responder que não. Aí eu falei, existe, filho, infelizmente existe. Ele, como? Como que pode existir mulher machista se vai prejudicar ela mesma? Eu falei, então, porque tem coisas, assim como o racismo, por exemplo, que são estruturais, né? Que desde antes de estarem na barriga, a gente já carrega. Então, a primeira coisa é estar aberto a desconstruir desses padrões todos, né? Ter a mente aberta e poder questionar e poder procurar versões alternativas da cultura e dessa realidade que tentam fazer a gente engolir. Agora, nos termos mais individuais, né, a gente tem que pensar muito assim, ouvir o outro sem ficar se defendendo. Às vezes eu ataco para me defender, né? Porque o que o outro está falando me incomoda. Mas antes, não quer dizer se submeter e acreditar e aceitar tudo que o outro está falando, mas primeiro ouvir, né? Primeiro ouvir. E aí você vai argumentar se aquilo vai fazer sentido, se aquilo não vai fazer sentido, vai mostrar seus pontos, né? Então, sem atacar e sem se defender, primeiro ouvir. Reconhecer, né, o peso que essas desigualdades trazem, então fazer um esforço conjunto também, e aí no caso vai acabar sendo um esforço muito maior para os homens de equilibrar essas demandas que acabam sendo muito colocadas sobre as mulheres. Então, dividir o cuidado, dividir o trabalho, né? E compartilhar as emoções.
não romantizar o sofrimento, né? E cultivar a honestidade, a responsabilidade afetiva, o diálogo, principalmente. Eu acho que não existe, obviamente, uma receitinha de bolo, né? Mas acho que se esses elementos estiverem presentes, e principalmente, né, o respeito, o amor acaba deixando nesse cenário, né, de ser uma idealização e passa a ser um projeto de convivência. É, acho que é isso mesmo. E a gente está chegando aqui ao fim. Eu queria agradecer a sua participação e deixar um espaço para você divulgar o seu trabalho, as suas redes, onde as pessoas podem te encontrar. Ah, imagina, eu gostei muito de participar desse bate-papo com você, foi muito importante, produtivo para mim também, né? Adoro falar sobre esses temas que também me tocam. Podem me encontrar no Instagram, Natália, sem H, GM Ferracioli. Um C só, um L só. Acho que você vai colocar lá depois, né? Sim, Fica mais sim. fácil para encontrar. Mas ali eu divulgo, assim, todo o meu trabalho. É um Instagram profissional, né? Então, tudo que eu publico, as entrevistas que eu participo, artigos, eventos, tá tudo ali. Certo, então é isso. Obrigada por ouvir até aqui. E se você gostou, deixa um comentário e também compartilha com aquela pessoa que precisa ouvir esse conteúdo. Um beijo, até o próximo episódio. Tchau!